galera! Hoje vamos aprender sobre a independência do Brasil, que ocorreu dia 7 de setembro de 1822. Tudo começou com Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. Ele nasceu em Queluz, distrito de Lisboa, e ele nasceu dia 22 de outubro de 1789. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Ele nasceu dia 22 de outubro de 1789. O primeiro imperador foi Dom Pedro I e teve dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil e escreveu a Constituição de 1824. Dom Pedro I nasceu em Queluz, distrito de Lisboa, dia 22 de outubro de 1789. Filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Sua família fugiu para o Brasil por causa das invasões napoleônicas, então eles ficaram lá até 1808, que foi quando Dom Pedro tinha 9 anos e foi deixado. Em 1808, com apenas 9 anos, a família de Dom Pedro I foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro com apenas 9 anos de idade por causa das invasões. Em 1817, casou-se com a Maria Leopoldina e com ela teve 6 filhos. Bom dia, senhores. Hoje eu vou falar sobre o Dia do Filho, que foi algo que aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, que era a carta de Dom Pedro, foi enviado para Dom João VI. Os fatos que esse dia causou a ruptura do Brasil com Portugal. No Brasil, que sucederam esse dia, marcou o processo de ruptura do Brasil com Portugal. No Brasil, o sentimento contrário às determinações da corte reuniu grupos que tinham sérias divergências entre si. Membros da aristocracia juntaram com Dom Pedro para barrar a organização e garantir a manutenção da ordem local. No final do século XVIII e início do século XIX, aumentaram no Brasil as pressões de descontentamento contra o monopólio comercial imposto por Portugal ao Brasil. As elites agrária e comercial brasileiras desejavam liberdade econômica para poder ampliar o comércio de seus produtos. Olha o bicho vindo, moleque. Está no senhor. Muito obrigado. Bom dia, turma. Em 27 de setembro de 1822, a partir dessa data, o Brasil se separou de Portugal, se tornando um país independente. O Dom Pedro I declarou a independência nas margens do Riacho Ipiranga, quando se parou para defecar pela 8ª vez. Isso foi realmente uma cagada. Quando ele fez isso, ele estava voltando de Santos ao ver sua amada, que é Marquesa de Santos, que morava em Santos. Mas, quando voltava assim, ao parar para defecar, ele encontra com os carteiros reais, que trazia a carta de independência que foi assinada por José Bonifácio e Maria Leopoldina. Assim, Dom Pedro I dá o seu famoso grito de guerra, independência ou morte. Depois da independência, muitas coisas aconteceram, como Dom Pedro I se tornou o imperador do Brasil. O Brasil, ele se tornou um país independente, com suas próprias leis, seus próprios comércios e tudo mais. Além disso, o Portugal, após a independência, pediu 2.000 libras para o Brasil se tornar um país realmente independente. Assim, em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, tiveram várias revoluções com pessoas portugueses que não queriam a independência do Brasil. A proclamação da independência em 7 de setembro de 1822 foi um passo importante para que o Brasil se tornasse realmente um país independente e pudesse ter uma evolução tão grande como teve. Foi isso, galerinha. Agora passo para meus outros amigos. Uma dádiva dos ninjas. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a Maria Leopoldina. Quando ela foi princesa real regente do Brasil, seu reinado durou de 14 de agosto de 1822 a 15 de setembro de 1822. Quando ela virou imperatriz consorte do Brasil, seu reinado durou de 12 de outubro de 1822 a 11 de dezembro de 1826. Sua sucessora foi Amélia de Lutzenberg. Quando ela foi rainha consorte de Portugal e Algarves, seu reinado durou de 10 de março de 1826 a 2 de maio de 1826. Sua predecessora
foi Carlota Joaquina da Espanha. Seu sucessor foi Augusto de Berralmais. Seu marido era Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. A descendência era Maria II de Portugal, Miguel Príncipe da Beira, João Carlos Príncipe da Beira. Nome completo: Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda. Nascimento: 22 de janeiro de 1797, Palácio de Schönbrunn, Viena, Áustria, Sacro Império Romano Germânico. Sua morte foi em 11 de dezembro de 1826, com 29 anos, no Paço de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil. Ela era católica, seu pai era Francisco I da Áustria. Sua mãe era Maria Teresa das Duas Cecílias. Vai, filhão! E aí, galera, resumindo tudo, a independência do Brasil foi Dom Pedro I, que cagou no Rio Ipiranga e com pau de vassoura declarou a independência, e o Brasil tá assim como tá hoje. Independência ou morte. É mentira! Bom dia, senhores. Deixa eu tirar o embaçado do óculos. Assa, assa, assa. Aí, paçoca, soca, 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 soca. É a musiquinha, tia. Tem que cantar. Ai, calma aí. Deixa eu tirar, não tem embaçado. Que é quem o primeiro. Não dá. Não aparece. Ele. Dá like!